Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, por favor. 41, versículo 2. Jeremias 41, no versículo 2. Hoje eu vou te dar 3 conselhos. Quantos? 3 conselhos. Não sei se vai dar tempo de eu falar do terceiro, porque eu vou explorar muito o segundo, mas se der tempo nós vamos te dar 3 conselhos. E eu creio que vai te ajudar, vai somar na sua vida. Jeremias 41, 2. Quem já achou, levante por favor a sua Bíblia. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, ajude essa pessoa que quer te ouvir a entender a tua palavra. Ajude ela a ter ouvidos para te ouvir. Que essas pessoas possam aproveitar mais do que já têm aproveitado a tua palavra. Em nome de Jesus, usa a minha boca, mas fala com essas pessoas para a glória do teu nome. E você que crê, diga amém. Graças a Deus. Agora, nós vamos te dar 3 conselhos. E eu queria primeiro que você lesse com calma e entendesse esse primeiro assunto que nós vamos abordar. Diz assim: e levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele, e feriram a espada a Gedalias, era o governador da época, filho de Aicão, filho de Safã, matando assim aquele que o rei de Babilônia havia posto por governador sobre a terra. Também matou Ismael a todos os judeus que com ele, com Gedalias, estavam em Mispa, como também aos caldeus, homens de guerra que se achavam ali. Sucedeu, pois, no dia seguinte, depois que ele matara Gedalias, sem ninguém o saber, que vieram os homens de Siquém e de Siló e de Samaria. Quantos homens? 80 homens com barba rapada e as vestes rasgadas, e retalhando-se e trazendo nas suas mãos ofertas de incenso para levarem à casa do Senhor. E saindo-lhes ao encontro Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, ele ia o quê? Chorando. E sucedeu que, encontrando-os, lhes disse: vinde a quem? Filho de Aicão. Olha o que ele fez. Sucedeu, porém, que entrando eles até o meio da cidade, o que é que ele fez? Matou-os Ismael, filho de Netanias, e os lançou aonde? Num poço, ele e os homens que estavam com ele. Olha para mim, por favor. Veja no telão qual é o primeiro conselho. Leia alto aí, por favor, esse primeiro conselho. Olha para mim agora, para você entender. Todos nós temos sentimentos, mas nós vivemos num mundo mau. Se você for uma pessoa dada ao sentimento, inclinada ao sentimento, se você for uma pessoa sentimental, você vai sofrer muito na vida. As pessoas inclinadas aos sentimentos são as que mais sofrem. Por quê? Porque as pessoas enganadoras, mentirosas, maldosas, elas se aproveitam das pessoas que agem no sentimento. A pessoa pode me enganar, mas uma vez só. Eu não sei como tem pessoas que ficam sendo enganadas a vida inteira pela mesma pessoa. Eu não entendo isso. Eu não entendo como tem pessoas que já se prejudicaram por não saberem dizer não, e continuam sem saber dizer não, e continuam se prejudicando. Eu não entendo como muitas pessoas
ainda não aprenderam isso. Eu vejo o Espírito Santo querendo ensinar de novo uma coisa que ele já ensinou e muitos não aprenderam. Tem sócios que são bênçãos, graças a Deus. Mas tem uns que você sabe que vai dar problema. É uma tragédia anunciada já. Eu não sei como uma pessoa não toma atitude. Tem familiares que são ótimos, maravilhosos, mas tem gente que tem familiares que são perigosos, e a pessoa sabe, e eu não sei como ela não toma atitude e não diferencia trabalho e família. Tem pessoa da sua família que é uma bênção no seu trabalho com você, mas tem pessoas que você sabe que vai dar problema. Você está vendo, Deus está te mostrando. Eu já vi pessoas quebrarem porque não tiveram coragem para tomar atitude quando tinham que tomar uma atitude. Deus, Ele nos mostra quem são as pessoas. O problema é que tem gente que não quer enxergar. Deus nos mostra quem é quem. Se você for uma pessoa inclinada ao sentimento, você vai ser uma pessoa muito explorada na vida. Você vai ser uma pessoa que vai entrar em guerras que não são suas. Você vai pagar dívidas que não são suas. Você vai entrar em encrencas, em problemas que você não precisava entrar. Por quê? Porque do seu coração. Use a fé com inteligência, não emotiva, porque você vai se arrebentar. Tem gente dentro da igreja que é uma bênção, mas tem gente que está dentro da igreja e é perigosa. E você tem que vigiar, tem que ter cuidado. Você tem que ter muito cuidado, principalmente quando você está bem na vida. Porque tem pessoas que sabem se aproximar, ganhar confiança, te agradar, falar o que você gosta, para que de fato você se abra e na hora certa ela venha aprontar com você. Cuidado com as pessoas que querem te agradar demais. Cuidado com as pessoas que quando você erra, ao invés de falar a verdade, te corrigir, te ajudar a enxergar certas coisas, elas te aplaudem. Ismael, ele era maligno. Ele matou o governador e lançou no poço. E quando os homens chegaram, ele chorou e falou: eu vou te levar até o governador. E não levou coisíssima nenhuma, porque tem gente que sabe mentir, que sabe chorar, que quando está precisando de alguma coisa sabe mudar, mas essa mudança é só por um tempo, para ganhar sua confiança, para adquirir o que quer. Se uma pessoa já errou com você, ela pode ter chance de novo? Pode, mas tem que ser provado. O tempo vai mostrar se houve mudança, se houve arrependimento, ou se ela é a mesma pessoa. Amém? Claro, Deus nos dá chances, mas tem pessoas que são malignas. Tem gente que já faliu a outra, já quebrou a outra, já deu um golpe na outra, já roubou todos os clientes da outra. E você tem que ter cuidado. Uma das palavras que Jesus mais falou foi vigiai. Vigie. Cuidado você que deixa muitas coisas na mão dos outros. Vigie, esteja atento, observe, para que você não venha construir com muita dificuldade, com muita luta, e venha perder com facilidade. Não seja dado ao sentimento. Vigie. Você que confia muito rápido, que se abre demais, que acha que todo mundo é de Deus, porque está na igreja de Deus, porque se diz evangélico é de Deus. Tem muitos que se diz evangélico para dar golpe. Vigie. Tenha esse entendimento. Nós temos sentimentos, mas se nos inclinarmos para o sentimento, nós vamos nos arrebentar na vida. Deu para você entender? Ele enganou
e levou todo mundo para a morte, para o fundo do poço. Só 10 que não morreram, mas tiveram um prejuízo grande. Se você entender a vida como uma guerra, nós estamos numa guerra. Você não vai se deparar só com gente boa, não. Você vai se deparar com muitas pessoas malignas. E se você não vigiar, essas pessoas deixam marcas na sua vida. Deu para você entender? Cristão não é bobo. Nós temos um Deus que nos mostra. Nós temos um Deus que nos avisa. Nós temos um Deus que usa pessoas para nos alertar. Agora, se você não dá ouvido, se você não atenta para o que o Espírito Santo mostra, então você se arrebenta. Ah, mas é família. Mas tem familiar que já quebrou o outro. Ah, mas é uma pessoa que já me ajudou. Tá bom, mas vigie. Cuidado com o seu coração, porque ele é enganoso. Graças a Deus, se você tem familiares que são uma bênção na sua vida e no seu trabalho. Tem gente que trabalha com a família toda e é uma bênção. Mas tem gente que tem uma pessoa da família que só dá prejuízo, que só dá problema. E eu não sei porque você não toma atitude. Aliás, eu sei, porque seu coração é maior do que sua cabeça. Cuidado com o seu sentimento. Nós temos que vigiar. Até com o nosso temperamento, nós temos que vigiar. Cuidado. Você que o seu temperamento já te prejudicou muito. E na hora do nervosismo, da pressão, você fala besteira. E por causa das suas falas, você já se arrebentou. Por causa do seu jeito, você já arrumou muitas inimizades. Por causa do seu jeito, você já se prejudicou muito. E prosperidade está ligado a relacionamento. Então saiba se relacionar. Amém? Vamos ao segundo conselho. Coloca aí, lê alto. Reaja com o quê? Nos momentos difíceis. Eu vou colocar um versículo agora, e eu queria que você lesse comigo no telão, quando eu pedi para colocar. Mas antes, olha aqui para mim, por favor. Não converse agora não, e não deixe ninguém tirar sua atenção. Eu disse para você encarar a sua vida como uma guerra. A vida é uma guerra. Às vezes estamos enfrentando uma luta na vida financeira, às vezes na saúde, às vezes na família, às vezes em várias áreas ao mesmo tempo. Tem gente aqui que não tem problema só financeiro não. Apareceu um problema na saúde. Há quem está numa guerra dentro de casa, no relacionamento. A vida é uma guerra. Não espere facilidade na sua caminhada. Mas se você é uma pessoa que está bem espiritualmente, então a sua reação na dificuldade é boa. A sua reação no momento feio, no momento crítico, agrada a Deus. Tem momentos na nossa vida que pedem mais. Olha esse versículo de Lucas 22, 44. Leia comigo aí, coloca na tela. E posto em agonia, ele orava menos, ele desanimava mais. O que é que ele fazia? Orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Olha para mim agora, por favor. Momentos difíceis exigem mais de nós, mais oração, mais confiança, mais fé, mais determinação, mais coragem. Eu não sei como tem pessoas que estão enfrentando problemas graves, grandes, fortes, e ela está orando menos, ela está jejuando menos, ela está vindo menos na igreja, ela está confiando menos. Eu não sei como ela vai vencer assim. O Senhor Jesus passou um momento difícil, e Ele mostrou que nos momentos difíceis exige o quê? Mais oração. Acorde de madrugada, chame mais a atenção de Deus, use mais a sua fé.
Você pode reagir diante dos problemas, desanimando, se entregando, murmurando, ou usando mais a sua fé e vencendo. Eu vou te ensinar uma coisa agora. Eu não conheço o diabo. Eu conheço Deus. Eu não conheço o mal. Mas a minha Bíblia, a nossa Bíblia, a palavra de Deus nos ensina a lutar contra o mal. Leia comigo esse versículo de Tiago 4:7. Coloca na tela aí, por favor. Isso, as letras estão bem grandes. Leia alto aí. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha para mim aqui agora. Aprenda isso. Aprenda, por favor. O mal, ele se levanta com problemas, com ameaças, trazendo medo, pavor, terror, dúvidas. O mal se levanta com problemas. E o que eu tenho que fazer diante dessa situação? O mal se levanta, mas tem que me encontrar de pé. Tem que te encontrar de pé. O mal se levanta, mas tem que te encontrar firme. Para você vencê-lo, você tem que ter entendimento contra quem você está lutando. Ele não consegue manter uma pressão muito tempo se você resiste a ele. Foi o Senhor Jesus que disse. É a palavra do Senhor Jesus que diz isso. É a palavra de Deus que ensina isso. Resista. Quando você resiste o mal, então ele vai perdendo as forças e ele foge. Eu não estou dizendo que você não vai ter problemas. Eu estou dizendo o seguinte: tem problemas que se levantam que você sabe que é o próprio mal, porque vem com uma força para desestabilizar. Vem no momento que você não estava esperando. Tem gente esse ano enfrentando lutas que ela não estava imaginando que ia enfrentar. Tem gente passando coisas esse ano que não imaginou que ia passar. Mas sabe por que ela está bem? Porque ela está indo na fé. Ela está ignorando o que sente. Ela está crendo, sabe em quê? No que está escrito, que ela vai vencer. Ela sabe que no final ela vai vencer. Mas quando a pessoa é ansiosa e nós falamos, no final você vence, ela fala, no final quando, bispo? Final da semana, final do mês, final do ano? Quando é que eu vou vencer? Me dá uma data. Porque a ansiedade dela é tanta que ela quer uma data. Eu não sei quando você vai vencer, mas se você é uma pessoa de fé, no final você vence. É uma guerra, a vida é uma luta. Cada hora enfrentamos uma luta diferente. De repente você está ouvindo o que não queria ouvir, vendo o que não queria ver, passando pelo que não queria passar. Mas se você é uma pessoa de fé, você ignora tudo isso, porque você sabe que você vai prevalecer. Quando ele ensina a resistir o mal, resistir o problema, resistir a situação, é porque nós temos condições de prevalecer diante de qualquer problema. Tem gente que não está enfrentando probleminha não, tá? Gente que está enfrentando ameaças mesmo, de morte, de despejo. Tem gente que está vivendo um momento que ela nunca imaginou enfrentar com a idade que ela tem. Depois de tudo que ela construiu, fez, se esforçou para ter. Tem gente que nunca imaginou que estaria na situação que está, mas foi o mal que se levantou. O que é que você tem que fazer? Ficar chorando? Ficar triste? Ficar abatido? Não, você tem que resistir. Quando você resiste, você prevalece. Você tem que resistir. Resistir os pensamentos negativos, resistir o que você está sentindo, resistir as palavras. Vejam que as pessoas que dão testemunhos sempre citam: falaram que eu nunca ia sair do lugar, falaram que a gente nunca ia chegar a lugar nenhum, falaram isso, falaram aquilo, porque as pessoas falam. As pessoas usadas pelo mal, elas ficam mais de olho na sua vida do que na vida delas. Mas você tem que ser surda para essas pessoas.
Você vai encontrar no seu caminho pessoas que você nem conhece, que vão te caluniar, que vão falar mal de você, que vão te perseguir, que vão estar cheias de maldades. Mas se elas estiverem cheias de maldades e você estiver cheio de Deus, então ela pode fazer a maldade que for, que seu Deus transforma em bênçãos. Ela pode te perseguir quanto for, que Deus te guarda. Ela pode tentar de tudo que é lado, que Deus te protege por trás, por diante, e sobre você tem a mão de Deus. Amém? Se elas estiverem cheias do mal e você estiver cheio de Deus, então você prevalece. Eu já atendi pessoas: bispo, eu não estou entendendo, eu nem conheço a pessoa está me perseguindo. Eu falo logo: eu conheço. Só conheço, desconheço. Satanás. Porque você não fez mal nenhum para a pessoa, não conhece a pessoa, e a pessoa está invocada com você? É fácil você entender quando tem o mal agindo. A pessoa começa a implicar com tudo que você faz. Tudo que você faz está errado, tudo que você faz não presta. Tem alguma coisa errada aí. Você não pode falar nada, você não pode fazer nada. Você está vendo que tem alguma coisa maligna atuando. Não é difícil entender isso. Você fazia antes, dava certo. Por que você faz a mesma coisa e agora está dando errado? Tem um mal resistindo. Você trabalha com o mesmo produto, você faz a mesma coisa, você tem a mesma qualidade, você não caiu o padrão de qualidade. Por que agora não tem mais clientes? Tem alguma coisa maligna aí. Resista, ore mais, busque mais, se apegue mais com Deus. Faça mais frente com o mal. Pare de dar força para ele. Eu não estou dizendo que nós não nos abatemos, não. Neemias, ele se entristeceu. A Bíblia diz que ele se entristeceu e o rei viu que ele não estava bem, porque ele não vivia triste. Porque tem gente que qualquer coisa fica moada, qualquer coisa fica triste. Aí pergunta: o que é que fulano tem? De novo, isso aí deve ter perdido uma venda, deve ter perdido um negócio, deve não ter sido bom hoje, porque ele está assim, chorando pelos cantos, amuado, cara feia. Mas tem gente que a coisa mais difícil é você ver ela batida. Quando você vê ela batida é porque é alguma coisa grave mesmo. Mas você vê ela por um tempo assim, porque rapidinho ela se recompõe, rapidinho ela fala com Deus, rapidinho ela se reestrutura e ela parte para cima como Neemias. Neemias não ficava triste o tempo todo não, mas quando ele soube que a cidade de Jerusalém estava destruída, aquela palavra veio forte e ele se entristeceu, e o rei percebeu. Mas ele foi para cima e restaurou os muros de Jerusalém em 52 dias. Mas tem gente que qualquer coisinha, às vezes é uma coisinha tão pequena. Escute uma coisa, você sabe por quê? Você que está enfrentando um problema hoje e você está desesperado, você sabe por que você que está enfrentando um problema e você está sem dormir, sem paz? Porque você esqueceu de uma coisa que você não deveria esquecer. Tem coisas que você deveria ter esquecido na sua vida e você não esqueceu, que não te faz bem, mas você esqueceu do que você não deveria. Você esqueceu de quantas vezes Deus já te ajudou, de quantos gigantes você já derrubou, de quantas lutas você enfrentou na vida e Deus colocou a mão e te deu a vitória. Você acha que Deus não vai colocar de novo? Você acha que Deus vai te deixar na mão agora, se Ele nunca deixou você na mão? Creia no caráter dEle, confie no caráter dEle, na palavra dEle. Amém? Você está esquecendo do que você não deveria esquecer, por isso você está reagindo com fraqueza. Por isso que você está assim, amoadinho, carinha feia, todo mundo está perguntando: o que é que você tem, o que é que você tem, o que é que você tem? Porque tem gente que o couro está comendo e ninguém sabe o que ela tem, porque ela não quer demonstrar para os outros não, ela demonstra para Deus. E tem gente que está numa guerra, mas está na maior paz, porque a paz que Deus dá para ela excede o entendimento. Nem ela entende como é que ela está dormindo tão bem ultimamente, como é que ela está comendo tão bem ultimamente, como é que ela está tão em paz ultimamente, mesmo enfrentando o inferno, mas ela crê que Deus é com ela. Amém? Tem gente aqui, se você estivesse passando pelo que ela está passando, você estaria muito mal. Mas sabe por que ela está muito bem? É fé, ela está na fé. Ela está assim para o diabo, pode falar que eu não estou escutando nada. Ela está assim para o diabo, pode mostrar o que você quiser, não estou enxergando nada. Ela crê em Deus. Você sabe quem é Deus? Você tem noção de quem é Deus? Olhe para o céu aí você. Olhe para o céu aí. Quando nós olhamos para o céu, nós fazemos como? Olhamos para o alto.
Deus não olha para o alto, porque não tem nada acima dele. Ele está acima de tudo. Você fica preocupado, principalmente aqui em São Paulo, porque tem muito trânsito. Ai meu Deus, como é que eu vou chegar na Zona Sul? Como é que eu vou chegar em tal lugar? Como é que eu vou chegar em tal lugar? Porque você fica aflito por causa do trânsito, e fica calculando, e calcula no Waze. Mas Deus não, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Você sabe quem é Deus? É o mesmo do passado, que abriu o mar vermelho, que abre o que ninguém abre, que muda o que ninguém muda, que faz milagres, que é poderoso. Você sabe quem é Deus? O Criador de tudo. E Ele não criou nada maior do que Ele. Ele é maior do que tudo, está acima de tudo. Tem um versículo de 1 João 4, versículo 4. Coloca na tela, por favor. Lê alto aí. Filhinhos, sois de Deus, e já os tende o quê? Vencido. Porque maior quem é o que está em vós do que o que está no mundo. Eu guardo isso. Na hora das lutas eu falo, quem está comigo é maior. Deus é maior e Jesus está comigo. Quem está comigo está acima de tudo, está acima de todos. Quando você é uma pessoa de fé, você crê que o seu Deus está acima de tudo. Ele é muito grande, muito grande, muito grande. E Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Fique em pé e diga, maior que está comigo. Fala com fé, maior que está comigo, e eu vou vencer. Cada día que amanece veo tu luz brillar. En mi corazón florece un deseo de paz sin cesar. Tu sonrisa es mi guía en la tormenta y la calma. Quiero verte siempre feliz, es un anhelo que nace del alma. Que la vida te regale mil razones para reír, que encuentres en cada detalle un motivo para vivir. En los días grises y oscuros quiero ser tu rayo de sol que ilumina tu